Bem, pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal. Esse canal ele terá o intuito de mostrar conteúdo voltado para carabinas de pressão. Eu moro na cidade de Camocim, que fica no interior do Ceará. Nós temos um grupo de tiro esportivo com carabina de pressão aqui. E a ideia de criar o canal foi para divulgar o nosso cotidiano no tiro, fazer reviews de diversas armas, tirar algumas dúvidas, falar um pouco da nossa experiência com o tiro ao longo desses anos. O grupo está na ativa desde 2010, então a gente vem carregando uma certa experiência desde essa época e pretendemos divulgar esse conhecimento que nós adquirimos ao longo desses anos e ajudar algumas pessoas que porventura tenham alguma dúvida sobre algum equipamento ou algum modelo de carabina específico, ajudar as pessoas que estão começando, que têm muitas dúvidas com relação a qual equipamento comprar, se o equipamento é de qualidade, quais são as melhores marcas, enfim. Os prós e os contras, quais são as armas de melhor custo-benefício para quem está começando. Então a nossa pretensão é abordar tudo isso aqui no canal. O tiro esportivo com carabina de pressão vem crescendo ao longo dos anos, principalmente após o Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor no ano de 2003, e muitos esportistas migraram das armas de fogo para as carabinas de pressão, por não exigir nenhum tipo de registro, nem de guias de trânsito. Simplesmente você precisa ser maior de 18 anos e mostrar sua documentação para adquirir um equipamento desse. Aqui no canal nós iremos abordar os dois tipos de carabina, Um deles é o mais comum, que todo mundo conhece, que é aquela carabina de pressão de mola, que o mecanismo de propulsão é a mola, que pode ser substituída por um dispositivo desse que é chamado gás RAM. Há alguns anos atrás você adquiria uma carabina de pressão e você fazia essa modificação, substituir a mola pelo gás RAM. Porém hoje muitas carabinas já estão vindo de fábrica com esse dispositivo, que é um upgrade que você pode fazer na sua carabina de pressão. O outro tipo de carabina menos comum são as PCP, que possuem um mecanismo de ação por cilindro de ar pneumático pré-carregado. Esse cilindro ele pode ser removido e recarregado por um cilindro de mergulho, um compressor apropriado ou uma bomba manual. E o tipo de gás para o qual ele foi projetado é o gás comprimido seco. No nosso primeiro review do canal nós iremos falar sobre essa belezinha aqui, que é a BT65, é uma PCP. Ela é importada pela Rossi e fabricada pela Hatsan. Esse modelo aqui especificamente de madeira, ele já não é mais importado desde o ano de 2016 e atualmente a única versão que é encontrada dela é a sintética. Esta versão da BT65 ela possui um belíssimo acabamento de madeira, conta com uma excelente oxidação. Esta versão ela conta com um ferrolho lateral, conta também com um magazine que comporta 10 chumbinhos, ela possui uma alça de mira regulável, certo? E uma característica incomum dessa carabina é que a massa ela também é regulável. Essa versão ela conta com um apoio de bochecha ajustável, certo? E isso facilita muito quando você está utilizando a luneta, pois a sua visão fica na altura da luneta e você pode regular da forma que você bem entender. Ela também conta com uma soleira de borracha, que é regulável tanto em tamanho quanto em altura. Também possui zarelho para colocação de bandoleira. Esse modelo ele possui um gatilho com acabamento dourado. É um gatilho totalmente regulável, tanto no curso do gatilho quanto no peso. A BT65 ela também conta com uma trava manual. Nesse outro lado nós podemos ver o logo da Rossi, que é a importadora, da fabricante e o modelo da arma, e algumas informações quanto o calibre, no caso esse é 5.5, e a pressão máxima que o cilindro suporta, que no caso é 200 bar. O cilindro ele tem a capacidade de 255 cc. Na ponta do cilindro possui um manômetro e ele indica a pressão interna do cilindro. Na ponta do cano possui uma rosca, certo? Que ela é removida para a instalação do supressor de ruído. Apesar dela não ser uma arma de fogo, ela possui um barulho até considerável e para solucionar isso instala-se um supressor de ruído que é muito útil.
Vale ressaltar que o supressor de ruído não acompanha o produto, certo? Você pode adquirir posteriormente. Essa arma sem a luneta, ela pesa 4,3 kg. O comprimento do cano dessa arma, ele possui 58,5 centímetros e o comprimento total da arma possui 1,08 centímetros. Esse exemplar passou por uma modificação, ela recebeu uma válvula reguladora e uma disparadora fabricadas pelo Zeca. E em outro vídeo nós abordaremos isso especificamente. O cilindro dessa carabina, quando ele está carregado a 200 bar até 100 bar, ele tem uma autonomia de 40 disparos. Essa arma aqui especificamente, ela foi aferida com um cronógrafo e ela está disparando a 265 metros por segundo com esse chumbinho aqui, ó. O JSB Heavy de 18 grains. Agora eu vou comentar um pouco sobre os pontos positivos e os pontos negativos da arma. Começando pelos negativos. Essa arma de fábrica, ela não acompanha a válvula reguladora. Outra característica negativa é a questão do peso. Essa arma, como já foi mencionado, ela pesa 4 kg. Para quem vai para o campo, isso pode ser um empecilho. Outro ponto negativo é a baixa autonomia, né? Como já foi mencionado também, essa arma de 200 a 100 bar, ela só dá 40 tiros. Agora vamos passar para os pontos positivos dessa arma. E um ponto positivo é que essa arma ela é completamente regulável. A começar pelo gatilho, alça de mira, massa de mira, o apoio para a bochecha também, a soleira. Então é uma arma que você vai adequar ela conforme o seu gosto. E também conta com um trilho para a instalação da luneta de 11 e de 20 milímetros. Um ponto muito positivo nessa arma é a questão da precisão. Ela já vem com uma boa precisão de fábrica e com a instalação da válvula reguladora ela fica ainda mais precisa. A precisão dessa arma é tanta que nós já acertamos em tampinhas de garrafa PET a 100 metros e em garrafas de 600 ml a 170 metros. Com essa arma. E apesar da distância a 170 metros, nós ainda conseguimos quebrar a garrafa, apesar da grande distância, né? Então, para vocês terem noção o quanto ela é precisa e potente. Outro ponto positivo é a questão da aparência, né? Ela possui um acabamento belíssimo, principalmente nessa versão de madeira, um design muito bonito e a questão da robustez, certo? Diferentemente de algumas carabinas que estão sendo fabricadas na China, ela possui uma certa robustez que chama a atenção, né? Atirador gosta de arma robusta, resistente, bruta, né? E ela é para ser aí usada por muito tempo, né? Sem apresentar nenhum tipo de problema. Bem, eu já falei bastante coisa a respeito da arma, agora nós iremos mostrar o desempenho dela na prática. Nós vamos lá para o local onde nós realizamos os tiros e mostrar vários agrupamentos e ver como é que ela se sai na prática. Aí galera, a gente vai fazer a medição aqui de 50 metros e tentar fazer um agrupamento bacana, certo? Bom, nesse ponto aqui tá dando mais ou menos 30 metros. X. Pronto, pessoal, nesse ponto aqui É a segunda medição. tá dando mais ou menos 50 metros, certo? 30 lá e 20 aqui. Pronto, galera, da nossa mesa aqui até o ponto lá, certo? Dá 50 metros. Ó, pessoal, aquela caixa lá, ela tá a 50 metros, certo? Na mesa.